Eu sei que muita gente vai duvidar do que eu vou contar agora. Mas foi dentro da minha própria casa que eu descobri o maior engano da minha vida. Durante anos eu pensei que era uma pessoa, mas no fim descobri que era outra. Eu não vou falar o nome agora, porque você precisa entender passo a passo como tudo aconteceu. Só assim vai fazer sentido. Eu sou a avó Lourdes, tenho 72 anos e estou falando aqui da minha casinha simples no interior de Minas. Minha vida nunca foi novela, mas se alguém tivesse escrito, ia dizer que era drama demais para ser verdade. Antes de começar, eu peço, se essa história tocar seu coração, deixa um joinha, compartilha e se inscreve no canal. Porque cada relato que eu trago aqui é como abrir um pedaço da minha alma. E eu não estou sozinha. Tem muita gente que viveu ou ainda vive dores escondidas. Agora, presta atenção, porque eu vou te contar como uma vida inteira pode mudar por causa de um segredo guardado dentro de 4 paredes. Era noite e eu tinha uns 12 anos. O silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer barulho. Eu já sabia. Quando a porta se fechava, vinha junto o peso que me esmagava por dentro. Eu pensava que sabia quem era e carreguei essa certeza por anos. Só que eu estava enganada. Nessa noite, eu ouvi passos pesados pelo corredor. Meu coração disparava. Parecia que queria pular para fora do peito. A porta do meu quarto abriu devagar naquele instante. Eu ainda não entendia. Só anos depois é que a ficha caiu. Eu passei boa parte da vida culpando a pessoa errada. E quando descobri quem realmente era, foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés, fazendo aquele rangido que até hoje ecoa na minha memória. Eu tremia, mas fechei os olhos fingindo que dormia, porque eu já tinha aprendido. Quando eu fingia sono era a minha única chance de escapar. Mas, naquela noite, teve algo diferente. Uma voz baixinha, quase um sussurro, escapou no escuro. Uma voz que não era a que eu sempre escutava. E é aí que começa a confusão de toda a minha vida. Eu cresci numa casa onde o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Não era aquele silêncio de paz, de calmaria. Era o silêncio pesado que sufoca, que faz a gente sentir que tem alguma coisa errada, mas ninguém diz nada. Eu me lembro de tantas noites assim. Todo mundo fingia que estava tudo normal, mas eu sabia que não estava. Aos 12 anos, eu já tinha aprendido a me encolher na cama, a segurar a respiração, a fingir que estava dormindo, porque quando eu fazia isso, parecia que eu tinha uma chance de escapar. Eu não entendia direito do que estava escapando. Só sabia que se ficasse quietinha, podia ser que a porta fechasse de novo e me deixasse em paz. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. A porta rangeu, entrou aquela sombra que eu já conhecia, e eu fechei os olhos bem forte. Eu rezava baixinho, pedindo a Deus que fizesse tudo acabar logo. Foi quando ouvi uma voz, um sussurro quase imperceptível. Não era a voz grossa e pesada que eu esperava. Era outra voz, mais baixa, mais leve, mas com um tom que me arrepiou dos pés à cabeça. Na hora, eu não entendi. Meu coração disparou ainda mais e eu pensei, ué, não é ele? Então, quem é? Mas não tive coragem de abrir os olhos. O medo me paralisava. De manhã eu acordei com aquela dúvida queimando dentro de mim. Eu olhava para os rostos dentro de casa e não sabia em qual acreditar. Mas eu era só uma menina. E criança, naquela época, não tinha direito de perguntar. Tudo o que eu podia fazer era guardar aquilo no meu peito e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Só que a dúvida já estava plantada dentro de mim. Os dias foram passando e eu comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu não via. O jeito como as portas batiam, quem entrava no corredor à noite, os olhares atravessados durante o café da manhã. Minha mãe, coitada, vivia sempre de cara fechada, parecia carregar o mundo nas costas. Eu tentava encontrar nela alguma proteção, algum sinal de que eu podia confiar. Mas quando eu buscava seus olhos, ela desviava os dela. Era como se ela soubesse, mas fingisse que não via nada, e aquilo me doía.
Eu queria tanto que ela me abraçasse, que dissesse: vai ficar tudo bem. Mas não. O máximo que ela fazia era colocar o prato de comida na mesa, em silêncio, e continuar com a vida. E eu ficava ali, comendo calada, engolindo junto com a comida aquele nó que crescia dentro da minha garganta. Teve uma noite em especial que nunca mais esqueci. Eu estava deitada ouvindo os passos de novo pelo corredor. Meu corpo inteiro gelou. E dessa vez, a porta não abriu. Ficou só o silêncio do lado de fora. Mas eu ouvi uma risada abafada. Uma risada baixa, que parecia brincar com o meu medo. Aquilo foi pior do que se a porta tivesse se aberto, porque me fez entender que tinha alguém se divertindo com meu sofrimento. Passei a desconfiar de todo mundo. O olhar do meu pai, sempre duro, sempre pesado, me fazia acreditar que era ele. Mas aquela risada não combinava. Comecei a reparar nos outros também. Um tio que às vezes passava uns dias lá em casa, um primo mais velho que dormia no quarto ao lado. Todos se tornaram suspeitos dentro da minha cabeça de menina. E eu carregava esse peso sozinha, sem poder falar com ninguém. Na escola, eu tentava ser normal. Brincava, ria, mas dentro de mim tinha uma tempestade. Eu olhava para os colegas e pensava: será que alguém mais passa por isso? Será que alguém mais sente medo dentro da própria casa? Eu não tinha coragem de contar. Primeiro, porque não sabia direito o que contar. Segundo, porque tinha certeza de que ninguém ia acreditar. Quem ia dar ouvidos para uma menina magricela, de tranças, que mal sabia se expressar? Com o tempo, fui me tornando especialista em fingir. Fingir que não via, fingir que não ouvia, fingir que não sentia. E cada noite, cada porta que rangia, cada passo no corredor, era como se um tijolo fosse colocado em cima do meu peito, até que já não cabia mais nada ali, só dor e silêncio. Foi nessa época que comecei a escrever num caderninho escondido debaixo do colchão. Escrevia o que eu não podia falar. Colocava no papel meus medos, minhas dúvidas, minha raiva. Às vezes eu desenhava só uma porta fechada, ou uns olhos olhando para mim no escuro. Eu não entendia direito, mas sabia que precisava colocar aquilo para fora de algum jeito. Era a única forma de não enlouquecer. Só que esse caderninho acabou virando outra fonte de medo, porque eu tremia só de imaginar alguém encontrando. O que diriam se lessem meus segredos? Será que iam me chamar de mentirosa, de maluca? Então, todo dia, eu escondia em um lugar diferente. Um dia debaixo do colchão, outro dia dentro da gaveta das meias, outro dia atrás do guarda-roupa. Era como se eu estivesse escondendo não só o caderno, mas a mim mesma. E enquanto isso, a bios iasdil, dúvida continuava me corroendo. Quem era a voz que eu tinha ouvido naquela noite? Quem era que sorria do meu medo? Quem entrava no meu quarto quando eu fingia dormir? Essa pergunta foi me perseguindo, crescendo junto comigo. Porque não é fácil carregar nas costas um segredo que você nem entende, mas eu carreguei, por anos. Os dias iam passando, e a dúvida dentro de mim só crescia. Eu já não sabia mais em quem confiar. Dentro de casa, cada olhar parecia esconder alguma coisa. O silêncio era tão pesado que chegava a me machucar. Era como se todo mundo soubesse, mas ninguém tivesse coragem de falar em voz alta. Meu pai era um homem severo, de fala dura. Não era de carinho nem de conversa. Sempre de testa franzida, sempre mandando mais do que pedindo. Muita gente no bairro respeitava ele, diziam que era trabalhador, homem de palavra. Mas eu, pequena, tremia só de ouvir os passos dele. Dentro da minha cabeça eu tinha certeza, era ele. Quem mais poderia ser? O jeito duro, o silêncio frio, tudo apontava para ele, mas ao mesmo tempo tinha algo que não fechava. Aquela voz que ouvi naquela noite não combinava com a dele. Minha mãe parecia andar com uma venda nos olhos. Eu buscava nela um sinal, qualquer sinal, de que percebia o que eu passava. Mas tudo que encontrava era frieza. Ela se ocupava de lavar, cozinhar, passar. Se eu chorava, ela dizia que era manha. Se eu ficava quieta demais, dizia que eu era estranha. Nunca houve colo,
Nunca houve abraço. Era como se minha dor não tivesse espaço. E isso me matava por dentro, porque eu pensava, se até minha mãe não enxerga, quem vai enxergar? Teve também aquele tio que de vez em quando aparecia para dormir uns dias lá em casa. Ele bebia, ria alto, fazia piada de tudo. Eu não gostava do jeito que ele me olhava, um olhar atravessado, que me fazia querer desaparecer. Muitas vezes eu pensei, é ele, só pode ser ele. Mas cada vez que eu juntava coragem para acreditar nisso, acontecia algo que me deixava na dúvida de novo. E tinha ainda meu primo mais velho, que ficava no quarto ao lado. Ele era quieto, diferente do tio, gostava de ficar sozinho, mexendo em coisas que eu nem entendia. Quando passava por mim, mal falava. Mas às vezes à noite, eu escutava passos vindos do quarto dele. E aí, o medo me tomava outra vez. Será que é ele que entra no meu quarto quando apaga a luz? Eu não sabia. E esse não saber me consumia. Aos poucos, eu fui ficando desconfiada de todo mundo. Ninguém escapava da minha lista de suspeitos. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio parecia uma pista. Eu vivia numa investigação muda, dentro da minha própria casa, tentando juntar pedaços de um quebra-cabeça que parecia não ter fim. Lembro de um dia em que estávamos todos reunidos na sala. Era raro acontecer, mas naquela noite tinha visita. Todo mundo ria, conversava, como se a vida fosse normal. Eu fiquei observando, cada um deles sorrindo, falando alto, mostrando para o mundo uma imagem de família feliz. E eu pensava, se alguém aqui dentro soubesse a verdade, continuaria rindo assim? Foi aí que percebi uma coisa que nunca esqueci. O mal muitas vezes se esconde atrás do riso, atrás da aparência de normalidade. Na escola, eu já não era mais a mesma. Eu carregava nos olhos uma tristeza que ninguém entendia. Algumas professoras perguntavam se estava tudo bem, mas eu respondia sempre do mesmo jeito. Tá sim, professora. E pronto, eu me calava. Como se calar fosse mais seguro do que falar. Meus colegas achavam que eu era só tímida. Riam, brincavam, me chamavam para jogar bola, para pular corda. Eu até ia, mas por dentro não estava lá. Meu corpo brincava, mas minha mente continuava dentro daquele quarto, naquela porta rangendo, naquela voz que eu não sabia de quem era. E quanto mais o tempo passava, mais pesada ficava a sensação de estar sozinha. Porque o que mais machuca não é só o que fazem com a gente. É o silêncio de quem devia proteger. É olhar nos olhos da própria mãe e ver que ela não está vendo nada. É ouvir o riso do pai e sentir arrepio em vez de conforto. É desconfiar de tio, de primo, de qualquer um, sem nunca ter certeza de nada. Eu cresci carregando essa dúvida. E cada dia sem resposta era como um peso a mais nas minhas costas. Eu só queria saber a verdade. Só queria entender quem era o dono daquela voz, daquela risada baixa, daquele medo que me acompanhava todas as noites. Mas a verdade só viria muito tempo depois. Eu sempre acreditei que os olhos falam antes da boca. E naquela casa, cada olhar parecia carregar um segredo. Não eram palavras ditas, mas sim silêncios pesados, olhares que me atravessavam e me deixavam ainda mais confusa. O olhar do meu pai, por exemplo, me deixava sem chão. Ele nunca foi de carinho, nunca. Me chamou de filha com doçura. Era sempre ordem, bronca, cobrança. Eu cresci com medo dele. E por muito tempo tive certeza absoluta. Era ele que entrava no meu quarto. Como podia não ser? O jeito duro, a ausência de afeto, o silêncio dele, tudo parecia uma pista. Só que algo dentro de mim ainda duvidava. A voz que eu ouvia aquela noite não parecia a dele. Era diferente, mas o medo me fazia acreditar que era mais fácil colocar a culpa nele. Minha mãe, por outro lado, não dizia nada. Seu olhar era distante, como se estivesse sempre em outro mundo. Às vezes, eu pegava ela me observando de longe, mas quando nossos olhos se encontravam, ela desviava rápido. Isso me cortava por dentro.
Eu queria tanto que ela me perguntasse: "O que está acontecendo, minha filha?" Mas nunca veio essa pergunta. E então eu comecei a acreditar que ela sabia. E escolhia se calar. Esse pensamento me doía mais que qualquer coisa, porque se ela sabia e não fazia nada, eu estava condenada a enfrentar tudo sozinha. O tio que às vezes ficava lá em casa também não me passava confiança. O jeito dele, meio debochado, me deixava com a sensação de que zombava do mundo inteiro. Uma vez, ele me olhou fixamente e deu uma risadinha curta. Foi rápida, mas entrou na minha pele como uma ferida. A mesma risada que eu achava ter ouvido do lado de fora do quarto. Naquele momento eu pensei: é ele? Não pode ser outro? Mas bastava ele ir embora da casa por semanas e as noites continuavam pesadas. Então, como podia ser ele? O medo me confundia e eu já não sabia mais em que acreditar. E o primo mais velho, quieto sempre no canto dele, eu nunca soube o que se passava na cabeça dele, mas sentia que não era coisa boa. Ele tinha um olhar estranho, meio vazio, meio distante. Uma vez, quando eu passei pelo corredor, ele estava encostado na parede e nossos olhos se cruzaram. Foi rápido, mas eu senti calafrio. Aquele olhar me perseguiu por dias. E eu pensei: será que é ele que caminha de madrugada? Será que é ele quem abre a porta do meu quarto? Eu não tinha provas, só tinha medo. E foi assim que eu cresci. Cercada de suspeitos, mas sem respostas. Cada um carregava um olhar que me deixava desconfiada. Cada um parecia esconder algo. Eu me sentia num jogo cruel, onde eu era a única jogadora, sem regras claras. Às vezes eu tentava juntar as peças. Uma voz aqui, uma risada ali, um olhar atravessado no outro dia. Mas quando parecia que eu estava perto de entender, tudo se embaralhava de novo. E eu voltava para a estaca zero, com medo de todos, mas sem certeza de nada. Na escola, enquanto minhas colegas riam, falavam de brincadeiras, de festas, eu ficava pensando nos olhos da minha família. Cada risada delas me lembrava da risada que eu ouvi no corredor. Cada olhar inocente me lembrava dos olhares pesados que me atravessavam em casa. Eu não conseguia desligar, e o tempo foi passando. Eu já não era mais só uma criança. Já estava virando moça, mas a dúvida continuava me perseguindo. E junto dela, a sensação de que a qualquer momento eu podia descobrir algo que mudaria tudo. Era como se eu vivesse sempre na beira de um abismo, prestes a cair, mas sem saber de que altura. Foi nesse tempo que uma frase nunca saiu da minha cabeça: os olhos não mentem. Eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Mas o problema é que naquela casa, todos os olhos me diziam coisas diferentes. E eu não sabia em qual acreditar. E essa confusão, minha filha, foi me consumindo devagar, até o dia em que eu percebi que não era só eu que estava sendo enganada. A verdade era muito maior, muito mais cruel, e eu ainda ia descobrir. Minha filha, quando a gente é criança e sente medo, a gente tenta se salvar de jeitos que nem sempre fazem sentido. E eu, naquela época, inventava 1000 maneiras de fugir. Mas nenhuma delas funcionava. A primeira coisa que eu aprendi foi fingir sono. Eu me encolhia na cama, fechava os olhos com força e segurava a respiração. Eu dizia para mim mesma: se eu parecer pedra, ele vai desistir. Vai achar que eu estou dormindo pesado. Às vezes funcionava por alguns minutos, mas a tensão me entregava. Meu corpo tremia, o suor escorria, e no fundo eu sabia: ele não se importava se eu fingia ou não. Teve uma noite em que eu resolvi me esconder debaixo da cama. Levei meu travesseiro, puxei o cobertor e fiquei ali encolhida, tentando não fazer barulho. Eu acreditava de verdade que se ele abrisse a porta e não me visse, ia desistir. Mas o som dos passos veio do mesmo jeito. A porta abriu e quando eu ouvi o colchão rangendo em cima, eu entendi que ele não precisava me ver. Ele sabia que eu estava ali. O medo foi tão grande que minhas pernas travaram. Nem força para chorar eu tive. Outra vez, eu arrastei um banquinho e encostei na porta. Eu pensei:
Assim, quando ele tentar abrir, vai fazer barulho e alguém vai acordar. Mas eu me enganei. O barulho aconteceu, sim, mas ninguém levantou da cama. Ninguém foi ver o que era. O banquinho foi empurrado com facilidade e eu fiquei com a sensação de que ninguém jamais viria me salvar. Eu também tentava dormir na sala, dizendo que estava com calor ou que tinha medo do escuro. Às vezes deixavam, mas logo alguém me mandava de volta para o quarto. E lá estava eu de novo, encarando o silêncio e esperando os passos. Eu até pensei em correr para a rua uma noite. Cheguei a abrir a janela e olhar o escuro do quintal. Mas a coragem não veio. A vergonha, o medo de que ninguém acreditasse, de que me chamassem de mentirosa, me prendeu. Então eu fechei a janela e voltei para a cama, carregando mais uma derrota. Com o tempo, eu percebi que todas as minhas fugas terminavam do mesmo jeito, em fracasso. Era como se não houvesse saída, e isso me marcou profundamente. Eu comecei a acreditar que meu destino era esse mesmo, suportar em silêncio noite após noite, sem esperança de mudança, mas eu precisava colocar aquilo para fora de algum jeito. Foi então que comecei a escrever num caderno escondido. Escrevia coisas que eu não tinha coragem de falar. Escrevia meus medos, minhas dúvidas, até desenhava. Desenhava portas, olhos, sombras. Era a minha forma de não enlouquecer. Só que escrever também era perigoso. Eu tremia só de pensar que alguém pudesse encontrar aquele caderno. Então escondia cada dia em um lugar diferente. Era como esconder meu coração, minha verdade. E esse segredo foi crescendo comigo. Cada noite de fingimento, cada tentativa de fuga falhada, cada folha escrita e escondida, tudo se acumulava como pedras dentro do meu peito. E eu, ainda menina, já me sentia cansada como uma velha. Até hoje, quando eu vejo uma criança brincando, de se esconder, eu sinto um aperto no peito, porque lembro que minhas tentativas de esconder não eram brincadeira. Eram desespero, eram gritos mudos, e foi nessa época que eu aprendi a maior lição da minha infância. Não havia para onde correr, nem cama, nem sala, nem rua. Nem mesmo minha mãe era abrigo. Eu estava sozinha, e sozinha eu teria que enfrentar o que ainda estava por vir. Minha filha, o mais estranho de tudo é que, do lado de fora, parecia que minha vida era normal. Quem me via correndo na rua, rindo com as amigas, não fazia ideia da escuridão que eu carregava por dentro. Eu era só mais uma menina, de vestido simples, tranças mal feitas e joelhos ralados. Ninguém imaginava o peso que eu escondia. Na escola, eu copiava direitinho as lições no caderno, levantava a mão para responder às perguntas da professora. Era obediente, tirava notas boas. As professoras me elogiavam e diziam: "Essa menina é um exemplo." Eu sorria, mas por dentro me sentia um vazio, porque eu sabia que aquilo era uma máscara. Uma máscara que eu tinha aprendido a vestir para ninguém desconfiar. Na hora do recreio, eu pulava corda, jogava bola de gude, ria quando as colegas faziam graça. Mas às vezes, no meio da risada, vinha aquele aperto no peito, como se eu lembrasse que quando a aula acabasse, eu teria que voltar para casa. E lá me esperava o mesmo silêncio, os mesmos passos, o mesmo medo. Uma vez, a professora pediu que a gente desenhasse nossa casa. As outras crianças desenharam casas coloridas, com árvores, cachorros e o sol sorridente no céu. O meu desenho foi diferente. Eu pintei a casa toda de preto, sem janela, sem porta, sem jardim. Quando ela perguntou por quê, eu respondi: "Porque eu gosto de preto." Ela riu e não insistiu. Mas eu sabia que aquilo não era gosto, era verdade. Para mim, minha casa era uma prisão. Os vizinhos me viam passando e comentavam: "Que menina educada, que menina quieta." Quietude era meu disfarce. Era a minha forma de não chamar atenção. Eu sabia que quanto menos falasse, menos perguntas fariam. E menos perguntas significava mais segurança. Eu lembro que quando ia comprar pão, o padeiro sempre sorria e dizia: "Bom dia, mocinha."
Eu sorria de volta, mas dentro de mim pensava: se o senhor soubesse, se alguém soubesse. Mas ninguém sabia. O mundo lá fora seguia como se minha vida fosse igual à de qualquer criança, e essa era a parte mais cruel. Viver duas vidas ao mesmo tempo. A vida da rua, com sol, risadas e brincadeiras. E a vida de dentro, com sombras, silêncios e segredos. Era como se eu fosse duas pessoas, a que todo mundo via e a que só eu conhecia. Com o tempo, eu fui ficando boa em disfarçar. Eu sabia rir quando precisava, sabia falar o necessário, sabia esconder as lágrimas. Eu me tornei especialista em parecer normal. Mas cada risada falsa era um pedaço de mim que morria por dentro. Às vezes eu me perguntava: será que alguém desconfia? Será que alguém percebe a tristeza nos meus olhos? Mas ninguém parecia ver nada. Talvez fosse mais fácil acreditar na menina comportada do que enxergar a verdade escondida atrás do meu sorriso. E eu cresci assim, com uma vida do lado de fora que parecia perfeita e uma vida do lado de dentro que era um inferno. O contraste me dilacerava, porque quando eu estava na escola ou na rua, eu tinha a sensação de que podia respirar. Mas quando a campainha tocava e a aula acabava, eu sentia o peso voltar, como se uma nuvem escura me seguisse até o portão de casa. Até hoje, quando vejo crianças saindo da escola de mochila nas costas, correndo felizes, eu sinto um aperto no peito, porque lembro que, para mim, o fim da aula não era liberdade. Era a volta para o silêncio que me esmagava. E é isso que eu quero que você entenda. O mundo lá fora não sabia. Ninguém sabia. E eu carregava sozinha um segredo pesado demais para uma criança. Minha filha, você acredita que o corpo fala antes da boca? Eu não sabia explicar o que acontecia comigo, mas meu corpo gritava em silêncio todas as noites. E era um grito que ninguém ouvia. Quando eu escutava os passos no corredor, meu coração disparava como se quisesse sair pela boca. Batia tão rápido que eu achava que alguém de fora ia ouvir. Mas junto com isso, vinha um congelamento estranho. Eu ficava dura, imóvel, como se fosse uma pedra. Era como se meu corpo dissesse: não se mexa, não respire, talvez assim ele vá embora. Eu fingia dormir, mas na verdade estava acordada com os olhos fechados e o coração em pânico. Eu aprendia, noite após noite, a transformar meu corpo em estátua. O suor escorria pelas minhas costas, minha respiração ficava curta, meus músculos doíam de tanto tensionar. Eu mordia o travesseiro, para abafar qualquer soluço que pudesse escapar. Porque até chorar alto era perigoso. E esse congelamento virou meu costume. Eu já sabia. Quando a porta rangia, eu não podia lutar, não podia correr, não podia gritar, só podia encolher e virar pedra. Criança não devia conhecer esse tipo de defesa. Criança devia dormir tranquila, sonhar com coisas boas, acordar com a luz do sol e cheiro de café. Mas eu não. Eu sonhava que corria e minhas pernas não mexiam. Sonhava que gritava e minha boca não abria. Até nos sonhos eu estava congelada. Uma vez, durante a aula de educação física, a professora bateu palmas bem forte e eu pulei como se tivesse levado um choque. Meus colegas riram, mas não sabiam que meu corpo tinha aprendido a reagir assim, sempre em alerta, sempre pronto para o pior. Teve outra vez que eu adormeci mais cedo do que de costume, e naquela noite ele não veio. Quando acordei com o sol entrando, pela janela, meu corpo estava leve, solto, e aí eu percebi. Eu já tinha me acostumado tanto com o medo que até meu corpo não sabia mais relaxar. A ausência dele era quase estranha, como se o silêncio tivesse virado parte de mim. E essa prisão física me acompanhou por muitos anos. Mesmo depois que a infância passou, meu corpo não esqueceu. Bastava ouvir um rangido de porta, um cheiro parecido, e eu travava de novo. Até adulta, eu reagia como aquela menina deitada na cama, fingindo dormir. Por isso eu digo, o corpo nunca esquece. Ele guarda a memória de tudo, até daquilo que a gente queria apagar. E eu cresci carregando essas marcas invisíveis. Eu sei que, talvez você que está me ouvindo também já sentiu isso. Um arrepio,
uma paralisia, um frio no estômago diante de algo que te machucava. Se sentiu, saiba que não foi fraqueza. Foi defesa. Foi o jeito que seu corpo encontrou para te manter viva. Naquele tempo, eu acreditava que se tornava invisível quando congelava. Mas, na verdade, eu só ficava presa dentro de mim mesma. Presa num corpo pequeno que não sabia como se salvar. E até hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir aquele medo, aquele peso. Como se ainda fosse a mesma menina tentando desaparecer em silêncio. Minha filha teve um dia em que o segredo quase escapou da minha boca. Eu já não aguentava mais carregar tudo sozinha. Era como se uma pedra enorme estivesse dentro do meu peito, me sufocando. Eu precisava falar, precisava soltar aquilo de algum jeito. Foi numa manhã comum. O cheiro de café fresco enchia a cozinha. E minha mãe estava sentada à mesa, com os olhos cansados de quem parecia carregar o mundo. Eu sentei também, mas minhas mãos tremiam. Eu sabia que, se fosse falar, aquele era o momento. Ela me olhou e perguntou: "Por que essa cara triste, menina? O que aconteceu?" Eu engoli seco. A verdade estava na ponta da língua. Eu queria dizer: "Mãe, tem alguém entrando no meu quarto à noite." Mas a voz não saiu. Parecia que tinha um nó na minha garganta me puxando para trás. Eu só consegui balbuciar: "Nada, mãe, não é nada." Ela suspirou, balançou a cabeça e continuou mexendo no café. E o silêncio voltou a reinar entre nós. Outro dia foi na escola. Uma professora percebeu que eu andava diferente. Eu não ria mais como antes, não participava das brincadeiras, minhas notas estavam caindo. Ela me chamou no canto e perguntou: "Tá acontecendo alguma coisa em casa? Você pode confiar em mim?" Naquele instante, as lágrimas vieram sem eu querer. Meu coração disparou. Eu quase disse. Mas aí, o medo tomou conta. Eu pensei: e se ela não acreditar? E se ela falar para os outros? E se ele descobrir que eu falei? Então, de novo, calei. Só disse: "Tá tudo bem, professora." Mas a vontade de falar não me abandonava. Teve até um dia em que escrevi num pedaço de papel: "Tem alguém entrando no meu quarto de noite." Eu dobrei o bilhete e escondi dentro do meu caderno. A ideia era entregar para a professora sem precisar abrir a boca. Mas a coragem não veio. Eu fiquei imaginando ela lendo e me olhando com desconfiança. Ou pior, rindo de mim. No fim da aula, rasguei o papel em pedacinhos e joguei fora. Esse foi o peso da minha infância. Querer gritar, mas engolir o grito. Querer pedir ajuda, mas ter medo da resposta. Criança não devia carregar esse dilema. Criança devia ser ouvida, protegida. Mas eu não fui. Eu lembro bem da sensação daquele dia. Foi como se eu tivesse deixado escapar a última chance de ser salva. Eu andei até em casa com as pernas bambas pensando: se eu não falei agora, nunca mais vou falar. E, de fato, o silêncio virou parte de mim. Naquela noite, quando a porta rangeu e o medo voltou, eu senti como se fosse minha culpa. Culpa por não ter falado. Culpa por não ter coragem. Mas hoje eu entendo. Não era a falta de coragem. Era o medo que me calava. O medo de não ser acreditada. O medo de ser chamada de mentirosa. O medo de tudo ficar pior. E foi assim que eu segui, calada. Guardando dentro de mim uma verdade que queimava. Cada vez que quase falei e não falei, o segredo só crescia mais forte. Hoje, eu digo para você que está me ouvindo: se uma criança tentar te contar algo, escute. Escute com o coração. Porque eu sei como dói estar pronta para falar e não encontrar um ouvido disposto a ouvir. Naquele tempo, eu não encontrei. Então calei. Calei por muitos anos. Se teve uma noite que eu nunca esqueci, foi aquela. Eu já tinha passado por tantas, mas essa ficou marcada como a mais cruel da minha vida. Até hoje, quando fecho os olhos, sinto como se estivesse lá de novo. Era inverno. O vento assobiava forte, batendo nas janelas de madeira, fazendo a casa inteira tremer.
Eu me encolhi debaixo do cobertor tentando me aquecer, mas o frio que eu sentia não era só da noite, era um frio por dentro, um frio que vinha do medo. Eu rezava baixinho: Senhor, me ajuda, me deixa dormir, me livra dessa noite. Mas a oração mal tinha terminado, e eu já ouvi os passos, pesados, lentos, ecoando pelo corredor. Cada batida no assoalho era como um martelo dentro do meu peito. A porta rangeu e se abriu devagar. O quarto escureceu ainda mais, como se a sombra tivesse entrado junto. Eu fechei os olhos, prendi a respiração e fingi estar dormindo. Era tudo o que eu podia fazer. Mas naquela noite, meu corpo me traiu. Eu tremia tanto que o colchão inteiro balançava. O silêncio era sufocante. De repente, uma risada curta, abafada, cortou o ar. Não era alta, mas era cruel. Uma risada que parecia brincar com o meu medo. Eu sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto quentes, denunciando que eu estava acordada. Eu pensei em gritar. A voz subiu até a garganta, mas não saiu. O medo era maior. Medo de não acreditarem em mim. Medo da retaliação. Medo de tudo piorar. Então engoli o grito. Como sempre, o tempo naquela noite parecia não andar. Eu olhava para o teto escuro, sem enxergar nada, e cada segundo virava uma eternidade. O relógio da sala batia as horas, mas parecia que nunca chegava o amanhecer. Foi nessa noite que eu tive certeza de que ia morrer. Eu senti como se minha vida fosse acabar ali mesmo, naquela cama. E pela primeira vez, além do medo, eu senti raiva. Uma raiva tão grande que me queimava por dentro. Eu queria reagir, queria empurrar, queria acabar com aquilo. Mas meu corpo estava duro, paralisado. A raiva ficou presa junto com o choro. Eu implorei em silêncio: Deus, me leva, mas acaba com isso. Eu não queria viver aquele momento. Queria desaparecer. Quando finalmente ele saiu do quarto, eu não consegui me mexer. Fiquei ali, imóvel, como se estivesse fora de mim. Só quando o sol começou a nascer é que levantei. Mas levantei como um fantasma. Andei pela casa sem sentir o chão, como se fosse uma sombra de mim mesma. Na escola, naquele dia, eu não falei com ninguém. Não escrevi no caderno, não respondi à professora. Fiquei muda, olhando para o nada. Ela perguntou se estava tudo bem, e eu balancei a cabeça. Mas por dentro eu gritava: Não, não está nada bem! Aquela foi a noite em que percebi que minha infância tinha acabado. Eu ainda era uma menina por fora, mas por dentro eu me sentia velha, cansada, destruída. Eu sabia que não tinha mais volta, e a pior parte é que ninguém percebeu. A vida seguiu como se nada tivesse acontecido. As pessoas riam, conversavam, viviam, e eu carregava dentro de mim a lembrança da noite mais longa da minha vida. Depois disso, eu parei de tentar fugir. Parei de acreditar que um dia alguém ia me salvar. Eu aceitei, dentro do meu coração de criança, que meu destino era suportar. E esse foi o peso mais cruel de todos. Até hoje, quando escuto o vento batendo forte na janela, eu lembro dessa noite. O frio volta, o medo volta, a sensação de impotência volta. Foi o ponto mais escuro da minha vida, a noite mais longa. Tempo passou e eu cresci. Mas a dor não foi embora. Ela não ficou presa só na infância, não. Ela me acompanhou em cada passo da vida. Foi como uma sombra que nunca se descola, por mais que o sol brilhe. Eu virei moça, depois mulher, depois mãe, e agora sou avó. Mas dentro de mim ainda existe a menina assustada, com os olhos fechados, fingindo dormir. O corpo pode envelhecer, mas a alma guarda o que sofreu. Nunca contei nada a ninguém. Nem quando casei, nem quando tive meus filhos. Guardei tudo em silêncio, como se fosse uma mala pesada que eu carregava sempre nas costas. Às vezes eu tentava esquecer, mas bastava um cheiro, um barulho de porta, uma risada abafada para o passado voltar inteiro, como se tivesse acabado de acontecer. E sabe o que é pior? É que quando a gente guarda tanto tempo, começa a duvidar.
da própria memória. Muitas vezes eu me perguntei, será que foi mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Mas no fundo, eu sabia. Meu corpo lembrava, meu coração lembrava. Era real, sempre foi. Meus filhos cresceram sem saber de nada. Eu nunca quis que eles carregassem essa dor comigo. Eu tentava dar a eles a infância que eu não tive, noites tranquilas, abraços, segurança. Mas mesmo assim, às vezes eu via no espelho um olhar de tristeza que não conseguia disfarçar. Era o peso do segredo me lembrando que ele ainda estava ali. Eu me tornei desconfiada. Nunca deixava meus filhos sozinhos com ninguém, nem com gente da família. Sempre tinha medo. Medo de que a história se repetisse, de que o silêncio destruísse outra vida como destruiu a minha. Anos se passaram e eu continuei calada. Até pensei algumas vezes em contar para minha mãe, já idosa. Mas aí eu olhava para ela e desistia. Eu pensava, para quê? De que adianta agora? Vai doer nela, vai doer em mim e nada vai mudar. Então engolia de novo. E assim, o segredo foi me moldando. Ele definiu minhas escolhas, meu jeito de viver, meu jeito de amar. Foi como uma cicatriz invisível, sempre presente, mesmo quando ninguém mais via. Eu sei que muita gente pode pensar, mas por que não contou antes? Por que não pediu ajuda? Porque naquele tempo, criança não tinha voz, mulher não tinha espaço. Se eu falasse, iam rir, iam me chamar de mentirosa, iam dizer que eu estava inventando. E eu não tinha forças para carregar mais esse peso. Então, eu calei, por décadas. Mas chega uma hora em que o silêncio pesa mais do que a verdade. E hoje, com meus cabelos brancos e minhas mãos marcadas pelo tempo, eu decidi que não vou levar esse segredo para o túmulo. Ele precisa sair, precisa ser dito. Porque esse relato não é só meu, ele é de tantas meninas e mulheres que também guardaram silêncio, que também engoliram a dor, que também carregaram o peso sozinhas. Eu falo hoje por mim e por elas, e é por isso que você está aqui, me ouvindo, porque eu quero que essa verdade seja conhecida. Eu quero que ela ecoe, que não fique enterrada. Eu ainda não disse quem era, mas já adianto, não era um estranho, não era alguém de fora, era alguém que tinha lugar dentro da minha vida. E talvez por isso tenha doído tanto. Prepare seu coração, minha filha, porque no próximo passo dessa história, eu vou tirar a máscara de vez, e você vai saber quem era ele. Minha filha, você me ouviu falar dele por todo esse tempo. Ele que entrava no meu quarto, ele que fazia do silêncio a maior arma, ele que roubou minha infância. Eu nunca disse o nome até agora, mas chegou a hora, porque segredo guardado apodrece a alma. E eu não quero mais carregar esse peso. O ele de quem eu tanto falei era o meu próprio pai. Doei só de dizer em voz alta. Mesmo tantos anos depois, as palavras saem rasgando como se ainda machucassem a mesma ferida. O homem que devia ser meu protetor, o porto seguro, foi quem mais me feriu. Ele era respeitado na rua. Trabalhador, sério, de palavra. Todos viam nele um exemplo de homem de família. Mas dentro de casa, ele era um monstro. Eu me lembro das manhãs em que ele se sentava para tomar café, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe servia, calada, e eu ficava olhando, tentando entender como podia viver assim, como se fosse um homem bom. O mundo acreditava na máscara. Eu via o rosto real. E talvez você me pergunte, e sua mãe? Ela sabia? Eu não tenho certeza, até hoje. Talvez soubesse, talvez não. Mas o silêncio dela me doía tanto quanto os passos dele. Porque, se ela sabia e escolheu calar, foi como se tivesse me deixado sozinha no meio de uma tempestade. Eu passei a infância inteira culpando a mim mesma. Pensava que eu tinha provocado, que eu merecia, que era minha culpa. Hoje eu sei, não era. Nunca foi. Nenhuma criança é culpada pela violência que sofre. A culpa é sempre de quem faz, nunca de quem carrega a dor. E é por isso que eu falo agora, porque sei que muitas outras já viveram algo parecido. Sei que muitas ainda carregam segredos como o meu,
acreditando que o silêncio protege. Mas o silêncio não protege. Ele mata por dentro. Quando eu finalmente aceitei que era meu pai, tudo dentro de mim desmoronou. Porque como é que a gente reconcilia a palavra pai com a palavra monstro? Como é que a gente olha para quem devia proteger e enxerga só dor? Não existe resposta. Só sobra o vazio. Eu cresci com esse vazio. Casei, tive filhos, construí minha vida. Mas em algum lugar, aquela menina continuava gritando. E só agora, contando isso em voz alta, eu sinto que esse grito começa a ser ouvido. Esse é o nome que eu guardei por décadas. Esse é o rosto que se escondia atrás da porta. Esse era o ele que me perseguia. Era meu pai. Agora você já sabe de tudo. O ele que roubou minha infância, que me fez congelar de medo tantas noites, que me deixou calada por décadas. Era o meu pai. Dizer isso não é fácil. Até hoje me dói. Mas é a minha verdade. E eu não quero mais escondê-la. O que mais me marca não é só o que ele fez comigo. É também o silêncio de quem devia me proteger. Minha mãe nunca me abraçou. Nunca me perguntou o que eu escondia atrás dos meus olhos tristes. E crescer, sem colo, é crescer com um buraco no peito que nada consegue tapar. Mas a vida me ensinou uma coisa. Por mais que o silêncio dure, uma hora a voz encontra saída. Eu fiquei anos sem conseguir falar. Hoje, já avó, eu finalmente consigo. E ao falar, eu sinto um alívio, como se cada palavra tirasse um pouco do peso que carreguei nos ombros. Eu sei que talvez você, que está me ouvindo agora, também carregue uma dor parecida. Talvez você tenha gritado e ninguém ouviu. Talvez você tenha guardado segredos por medo de não ser acreditada. Talvez até hoje você se culpe por algo que nunca foi sua culpa. Então eu quero te dizer, com toda a sinceridade, não foi culpa sua. Nunca é culpa da vítima. Nunca. Quem tem culpa é quem faz, quem fere, quem se aproveita do silêncio e da confiança. Eu transformei minha dor em palavras porque não quero que outras meninas cresçam engolindo lágrimas como eu engoli. Quero que elas saibam que podem falar, que merecem ser ouvidas, que não estão sozinhas hoje. Quando olho para os meus netos correndo pelo quintal, livres, sem medo, eu sinto esperança. Esperança de que o futuro pode ser diferente, de que o ciclo pode ser quebrado. E eu agradeço a você que ficou comigo até aqui, porque cada minuto que você passou me ouvindo foi como se me desse a mão, como se dissesse: você não está sozinha, vó. Isso tem um valor imenso para mim. Se essa história tocou o seu coração, eu peço, deixa o joinha, se inscreve no canal da vovó e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Isso não é só sobre números. Isso é sobre espalhar uma mensagem de coragem e de acolhimento. E deixa seu comentário aqui embaixo. Me conta, você já viveu algo parecido? Já guardou um segredo que parecia impossível de carregar? Sua história pode ser o abraço que outra pessoa precisa. Eu, com meus cabelos brancos e minhas mãos marcadas pelo tempo, digo agora em voz firme: a dor não me define mais. Eu não sou só a menina que sofreu. Eu sou a mulher que sobreviveu. E é isso que eu deixo para você como mensagem final. Por mais fundo que seja o buraco, existe saída. Por mais pesado que seja o silêncio, existe voz. Por mais forte que seja a dor, existe esperança. Obrigada, minha filha, por me ouvir até aqui. Que Deus abençoe sua vida e que você nunca esqueça. Você importa. Sua voz importa, sua dor importa, sempre.